Queridos, uma boa noite a vocês. Já tem sido uma boa noite, né? Parece redundante, mas essa noite tem sido tão boa, não é verdade? Só o fato de você poder estar aqui, né? E nós estarmos ouvindo, enxergando, respirando, já não é uma boa noite? O fato de estarmos juntos, de termos pessoas, amigos, irmãos tão queridos, não é uma boa noite? O fato de nós podermos hoje ouvir da parte do nosso Pai, através da sua palavra, né, as verdades que vão edificar o nosso coração, não é uma boa noite? Então dá uma boa noite para o teu vizinho aí do lado. Olha, boa noite para você. Quando você capricha na minha imagem. É isso aí, né, pessoal? Eu venho celebrar com vocês mais um ano de existência. O pastor Marcos, ele é muito minucioso, ele é meticuloso nas coisas que ele faz. Essa comunidade está completando agora, né, 26 anos de vida. A Comunidade da Graça tem 45 anos de existência. 45 que nasceu aqui em São Paulo, a Comunidade da Graça. E, a partir daí, outras comunidades foram surgindo, multiplicando-se. Hoje nós temos um grande grupo de comunidades que estão ligadas ao nosso ministério, que usam o nosso nome, e outras que não usam o nosso nome, mas que estão ligadas a nós através da rede ministerial, que nós chamamos de rede comuna. Porque nós não somos uma denominação, nós somos uma rede de irmãos que compõem uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus. Entre nós, temos como prática da nossa fé nos relacionamentos entre nós temos a amizade, o respeito, o amor, a lealdade. A lealdade. Então, não se obriga ninguém a usar o nome e se obriga as pessoas a ficarem debaixo da autoridade soberana do Todo-Poderoso. Não existe isso entre nós. Todo-Poderoso tem um nome e é insubstituível. Ele chama-se o Senhor Jesus. Ele é o Todo-Poderoso. Mas nós nos amamos, nos respeitamos, nos honramos. Por quê? Por causa do amor de Deus que foi derramado no nosso coração e nos transformou em filhos de Deus. Fez de nós filhos de Deus. Como filhos de Deus, nós vivemos como irmãos. Independente das designações. Hoje em dia, as pessoas brigam por causa de nome. Eu vou para cá, eu vou para lá, eu deixo aqui, eu deixo lá. Eu acho melhor o outro, eu deixo, né, esse aqui e não gosto desse aqui, eu gosto do outro mais, porque o outro é mais bonito, o outro é simpático, o outro tem olhos azuis, não, o outro tem olhos verdes. Ah, não serve. O outro não tem olho, então também não serve. Não é que é? Então, uma coisa louca, que não tem nada a ver com o cristianismo. Quando o Senhor Jesus veio, estabeleceu o reino dele aqui entre os homens, o reino dele, quando ele estabeleceu entre os homens, quando ele veio em carne e habitou entre nós, aí manifestou o seu reino, a sua glória, sua presença, o que ele criou entre nós foi uma família constituída de muitos filhos semelhantes a Jesus. Que quando nós nascemos de novo, somos transformados em filhos de Deus, uma das características é que nós ganhamos o coração amoroso do nosso Pai, na pessoa do seu Filho Jesus. Então, nós nos amamos, não por causa dos interesses pessoais que temos, de grandes vantagens que possuímos. Não, a gente não pensa nas vantagens, a gente pensa nas responsabilidades. Como filhos de Deus, somos chamados a sermos conhecidos por uma característica que é fundamental, chama-se amor. Disse Jesus, nisto, ele falava com os discípulos, nisto conhecerão que sois vós meus discípulos, se vós tiverdes amor uns aos outros. Ouviu? O mundo nos conhecerá, que nós somos discípulos de Jesus, é pelo amor com que nós nos amamos uns aos outros. Não é porque nós temos mais dons espirituais, porque falam em outras línguas, porque têm grandes ministérios, porque são excelentes exegetas das Escrituras. Não, filhos queridos, não. O cristianismo é conhecido pelo amor com que nós nos amamos uns aos outros.
Fora isso, é religião. E Jesus não veio para fundar nenhuma religião. Ele veio para estabelecer aqui uma família, com muitos filhos, do nosso Pai. Semelhantes a quem? Semelhantes a quem? A Jesus. Que quando nós nascemos de novo, nós ganhamos uma nova natureza, a natureza dos filhos de Deus, que são parecidos com o Pai, se assemelham a Jesus, pois portanto são parecidos com Ele. Lembram-se? Passei aqui, talvez no ano passado, e lhes falei sobre esta experiência da igreja que saía de Jerusalém, perseguida que fora pelos religiosos daquela época. Porque quem nos persegue não é o mundo, não, viu, pessoal? São os crentes mesmo. Crente dá trabalho para o reino de Deus, não imagina. Não trabalho, até para o diabo eles não trabalham. É verdade, até para o diabo eles não trabalham. Porque fazem coisas e depois a culpa é do diabo. Escuta, como é que você agiu assim? Você fez esse negócio? Ah, foi o diabo que me tentou. Porque deu lugar para o diabo. Bem feito, ele não presta mesmo, por que você foi ouvir a voz dele? Conversa fiada agora. Mas muitas vezes ele pergunta, você disse que fui eu que fiz? Eu? Não fiz isso, falando mal do seu irmão, brigando com o seu marido, chutando os cachorros na sua casa, gritando com os vizinhos. Não fui eu que mandei você fazer isso. Você fez porque você quis. Não tenho culpa nenhuma de você não ser filho de Deus. Porque a característica dos filhos de Deus é que amam. E esta é a verdade do reino de Deus fundamental. A igreja de Jesus se manifesta como a igreja que ama as pessoas, que serve as pessoas, que cuida das pessoas. Eu fiquei tão feliz hoje quando eu vi o pastor Marcos mostrando, né, as imagens do projeto aqui do ministério com as crianças, do ministério que está se expandindo aqui da própria comunidade. Me mostrou as imagens que vimos aqui também, né? E eu assisti, mas fiquei tão impressionado e tão grato a Deus por isto. Porque nesse trabalho que ele preparou, ele está preocupado com pessoas. Não é com pessoas, não é com grandes realizações, né? Não está preocupado com um prédio fantasticamente luxuoso, não é nada disso. É um trabalho simples, bem feito, mas que vai acolher os filhos de vocês, que vai reunir vocês, que vai tornar mais amistoso, né, o encontro que vocês terão uns com os outros. Então, isso me deixou muito agradecido. Cumprimentei o pastor Marcos por isso, e toda a equipe que está ajudando, e quero dizer muito obrigado pela sua fidelidade, pelo seu companheirismo. Esta comunidade nasceu em nossa sede, em São Paulo, há 26 anos atrás, quando o pastor Marcos fazia parte de uma equipe de obreiros que, vindo da comunidade sede, veio para estabelecer o ministério aqui em São Bernardo. Então, o pastor Marcos e uma equipe de pastores, de líderes na época, obreiros, começaram a trabalhar, visitando, cuidando, o grupo familiar, né, Marcos? O grupo familiar, o pastor Marcos sempre com esse jeitão dele, né, amistoso, ele era um excelente cuidador de ovelhas. Ele cuidava bem das ovelhas, amava, visitava, cuidava. Esse é o trabalho dele, e o resultado está aí hoje. Essa é a colheita que ele vem naturalmente obtendo, em função do trabalho que ele e a sua querida Kátia, né, que pacientemente, amorosamente, fielmente, o ajudou a construir. Porque um homem não consegue construir nada sozinho. O homem é conhecido pela esposa que ele tem. Ou não? Vocês pensam que eu sou grande coisa? Vocês não conhecem a Sueli. Sueli dá de 10-0 em mim. Entendeu? Ela, infelizmente, não pôde estar aqui hoje conosco, mas ela envia um carinhoso abraço a todos vocês, viu? E ela fez uma cirurgia da vista essa semana, e, infelizmente, a gente, para prevenir, né, a exposição qualquer, ela não veio hoje à noite. Mas ela deixou um abraço carinhoso a todos vocês. Mas, enfim, e eu venho aqui celebrar com vocês esse maravilhoso momento em que o pastor Marcos e a equipe de jovens lá da sede vinha para começar o ministério aqui. E a paixão dos nossos jovens na sede era esta, era a multiplicação do rebanho, a evangelização.
Eles eram apaixonados. Não é como hoje, né? Que a gente vai para a internet e fica convidando os membros das outras igrejas para vir na nossa. Venha na nossa, que a nossa vai ter um show maravilhoso. Eu estava vendo uma convidando essa semana, eu vi, uma convidando para um show de música caipira. Marco, vai ter lá o forró gospel. Que bom, né, pessoal? Eu gostaria de saber como é que faz forró gospel. E aí, então, passaram algumas imagens do forró gospel, o caba com chapéu de caboclo, entendeu, Marco? E aquela roupa de coisa, e o pastor dançando o forró gospel. Olha que eu estou feliz da vida. Aonde o cristianismo nosso foi parar? Desculpe. Desculpe, viu, queridos? Eu não tenho nada contra o forró. Porque, afinal de contas, eu tenho sangue nordestino. Está entendendo? Então, eu gosto de música nordestina. Mas, entre nós, a música que adora a Deus, que glorifica a Deus, é uma outra. Desculpem-me. Eu sou ainda dos tempos em que a Igreja de Jesus levava a sério a ministração nos cultos de adoração e de louvor. Era coisa séria. Não era folclore gospel. Não, senhores. Não era nada disso. Não era show gospel. Nada disso. Não era show, não, senhores. Era adoração, era expressão de amor, era gratidão ao Pai. Era expressão de comunhão com o Pai e uns com os outros. E uns com os outros. Que a gente, naturalmente, não caia nessa tentação, porque ela não tem favorecido o cristianismo nesses dias onde nós estamos. Que o Senhor nos guarde. Guarde a igreja brasileira, né, e que a gente, pela bondade do Senhor, coopere para ver o reino de Deus estabelecido com muita graça entre nós nos dias em que vivemos. Amém? Tá bom. Eu vim para deixar um recadinho com vocês. Espero simples, objetivo, e não vou tomar muito tempo de vocês, mas eu queria pensar com vocês sobre um tema que tem ocupado muito o meu coração. O pastor Marcos me disse, Carlos Roberto, fale sobre a graça de Deus, né? O cálice de Deus, né? A graça abundante do nosso Pai. Graça é favor imerecido. Graça significa Deus dando e fazendo tudo a todos que nada merecem. Isto é graça de Deus. É o Deus que faz e que dá tudo a todos que nada merecem. Quantos de nós aqui merecemos alguma coisa? Quantos? A única coisa que merecíamos era o inferno. Porque eram, acima de tudo, escravos do pecado. Mas a graça de Deus veio, nos alcançou e nos transformou em filhos de Deus. Graça quer dizer o favor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira, completem, que deu seu Filho unigênito para que nele crê, não pereça, mas tenha. Isto chama-se o quê? Graça. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o que ele tinha de melhor, seu Filho Jesus. Isso é graça, isso é favor imerecido. E dentro destas verdades, eu queria hoje levar vocês a pensarem comigo no Salmo de número 13. Salmo de número 13. Vocês que trouxeram a sua Bíblia de papel, abram. Os que trouxeram a sua Bíblia aí no smartphone, liguem. Salmo de número 13. Salmo 13. Esse aqui é um salmo de Davi. Davi, aquele ilustre servo de Deus, que foi transformado num instrumento abençoador da nação de Israel e que trabalhou grandemente para ver o seu povo transformado, alcançado, abençoado, comprometido com o reino de Deus e a sua justiça. Paizinho amoroso, eu oro em nome de Jesus, Pai, pedindo que neste tempo de celebração que temos aqui nesta noite, reservado para Ti, Senhor, que esta pequena reflexão traga ao nosso coração a consciência do Teu grande amor por nós, da Tua bondade, da Tua graça
que é benfazeja sempre entre nós. Ajuda-nos, Senhor, e me dê a capacidade de, nesses poucos momentos, de compartilhar com os teus filhos aqui reunidos a palavra da vida, que há de edificar, consolar, fortalecer, abençoar, exortar o coração de cada um dos teus filhos. Peço-te isto, Pai, em nome de Jesus. Amém? Salmo 13. Salmo de Davi. Ele começa esse salmo com uma oração. Veja se não é parecido com algumas das orações que muitas vezes nós temos feito. Preste atenção. Até quando, Senhor? Pergunta Davi. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre, Senhor? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Até quando, Senhor, tu te esconderás de mim, ocultarás de mim o teu rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando, Senhor? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta-me, Senhor, responde-me, Deus meu. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação, e cantarei ao Senhor, porquanto ele me tem feito muito bem. Talvez muitos de nós aqui tenham exatamente feito a mesma oração, dito a mesma coisa em algum momento na nossa vida. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Quem é que nunca fez esta oração sincera? Quem é que não fez esta oração sincera e não ouviu nenhuma resposta? Não obteve nenhuma resposta, não viu nada mudar, nada acontecer, não sentiu nenhum movimento da parte de Deus, nenhuma resposta veio em função da crise da alma, da aflição do coração, da tristeza da própria vida. Às vezes, momentos difíceis que eu e você passamos, dificuldades que eu e você vivemos no nosso dia a dia. Quantas vezes eu também experimentei isso na minha vida. Ao longo da existência, dos meus 81 anos de idade, eu já senti por muitas vezes, parecia que o céu estava fechado, de bronze. Parecia que eu estava numa redoma de vidro completamente blindada. E parece que Deus não falava comigo. Você já passou dias assim? Aflições na alma, no coração? Ansiedade? Talvez um problema? Um filho enfermo? A esposa doente? O marido desempregado? A tristeza de ver um neto sofrendo? Um filho morrendo? A esposa se perdendo? Quantas vezes, talvez, questões desta natureza você já tenha vivido na sua vida. E há momentos que a gente pensa, Pai, meu Pai, por que tu te calas para comigo? Por que eu não posso ouvir a tua voz? Por que eu não consigo discernir a voz do teu coração? Parece que Deus está em silêncio. Parece que Ele não vê a nossa aflição. E nós ficamos pensando, o que é que Ele está querendo me dizer com isto? O que é que Ele quer me ensinar com esse seu silêncio? E se eu pudesse dar um título a este texto que vou meditar com vocês, eu daria o título, O Silêncio de Deus. O Silêncio de Deus. E dizer para vocês que muitas vezes Deus silencia. E não responde. E não responde. E a gente ora,
e jejua, e busca a Deus, e clama, e se desespera, e parece que ele não ouve. Não responde à súplica, à petição, à angústia do coração. E parece exatamente que toma conta do nosso coração aquele mesmo sentimento que tomou conta do coração do salmista Davi. Parece exatamente isto. Que ele suplicava uma resposta clara do Senhor e dizia: Senhor, atenta para mim, Senhor. Verso 3. Atenta para mim, Senhor. Responde-me. Deus meu, ilumina os meus olhos para que eu não durma no sono da morte. Fala comigo, Senhor. Agora, pensando nesse silêncio de Deus, deixa eu lhe fazer uma pergunta. O que pode significar esse silêncio de Deus? O que é que o nosso Pai está querendo dizer com isto? Quantas vezes os nossos filhos vêm até nós, fazem determinados pedidos e nós não respondemos, de acordo com a petição que eles fazem? Eu me lembro uma vez que a Alessandra, minha filha querida, a Alessandra ia ter lá seus 8, 9 anos de idade, e ela via a mãe dirigindo o carrinho da família, um potente Volkswagen. Maravilha, naquela época, aquele fusquinha, né? E ela veio a mim um dia e falou: pai, eu também queria um carro desse para andar com a mãe. Você compra um carro desse para mim também? Você deu um para a mãe? Dá um para mim. Qual foi a resposta que eu dei para ela? Hã? Nenhuma. Falei: filha, bom, filhona, nós vamos ver isso, vamos deixar passar um pouquinho o tempo, tá? Você vai para a escola primeiro, você vai fazer o teu curso, tá? Aguarda um pouquinho, filha, tá? Ela veio receber esse carrinho depois que ela completou 18 anos de idade, quando ela tirou a carta de motorista dela. Aí sim, aí eu dei. Mas antes, não pude dar o carrinho que ela pediu. Por acaso, quando eu não lhe dei o que ela me pediu, eu não amava a minha filha? Não amava a minha filha? Sim ou não? Sim. Amava a minha filha. Imagina se eu desse um carro para ela, com aquela idade dela. Vocês acham que ela ia se dar bem com aquele automóvel? Pois bem, Deus está querendo falar comigo e com você sobre determinadas orações que eu e você temos feito e que Ele não tem compromisso com as minhas, com as suas orações. E às vezes Ele se cala mesmo. E eu anotei 3 razões aqui pelas quais Ele se cala. Se você quiser até anotar, pode fazê-lo. Talvez a primeira coisa é esta que acabo de exemplificar. Talvez o que você esteja pedindo, o que você esteja querendo, está incorreto. Está errado diante de Deus. Está incorreto, está errado. Querem ver uma coisa? Tiago, o livro do apóstolo Tiago, lá no Novo Testamento. Finalzinho da sua Bíblia, livro de Tiago. Capítulo de número 4 do livro de Tiago, verso de número 3. Versos 1, 2 e 3. Preste atenção e veja comigo. Confira comigo a Escritura. Vai lhe fazer bem. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde procedem as lutas, as guerras, as dificuldades, as tensões, as crises que vocês têm entre vocês? De onde, senão dos prazeres que militam na carne de vocês? As lutas e guerras e aflições vêm das lutas que, humanamente, na nossa carne humana, nas nossas emoções humanas, nós desejamos que Deus nos dê e nos responda segundo aquilo que nós estamos querendo. Então, Tiago diz:
vem dos prazeres da nossa carne. E agora, preste atenção. Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras e não tendes porque não pedis. Por que não? Porque vocês não pedem. Como vocês não pedem, vocês só demonstram as cobiças, as motivações meramente humanas e carnais da vida de vocês, e, portanto, vocês não recebem. E não recebem porque vocês não pedem. E agora veja a explicação da petição que deve ser feita. Verso 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Portanto, eu não posso dar a vocês, porque vocês pedem mal. Vocês estão pedindo coisas, determinadas coisas, para o próprio diletantismo de vocês, o próprio benefício pessoal de vocês. Por isso, eu não posso dar a vocês, porque se eu der a vocês, de acordo com as petições que vocês fazem, vocês vão acabar morrendo, vocês vão acabar se perdendo, vocês vão acabar perdendo o rumo da existência de vocês. Pedem e não recebem, porque vocês pedem mal. Estão pedindo para gastar no próprio deleite. Você poderia ter apenas vamos dizer aqui, um sapato para os dias de celebração e de festa, e você gostaria de ter 5 sapatos. Pedis mal, para gastar nos vossos próprios deleites. Você pede uma casa luxuosíssima, com 50 mil metros quadrados a sua casa. Mas você precisa de uma casa que só necessita de 1.000 metros quadrados. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Eu queria ter o carro daquele vizinho. Aquele vizinho está com uma Porsche, mano. Aquele vizinho está com uma Porsche vermelha, último modelo, e eu aqui estou com que carro? Qual carro que é? Um Uno. Obrigado. Um Uno. Tadinho do Uno, né? Estou aqui com um Unozinho meu, eu queria ter aquela Porsche. Senhor, por favor, me dá aquela Porsche, que eu estou precisando dela, porque meu Uno está com o pneu furado. Então eu preciso daquela Porsche. Pedis e não recebeis? Que pedis mal. Pedis para gastardes nos vossos próprios deleites. Espera aí. Entendeu o que é? Não, essa menina vai fotografar. Se ela não tirar fotografia bonita, depois eu vou falar com o pastor Marcos, está entendendo? Me queixar dela. Tá? Não, já que tem que fotografar, tira foto boa, está entendendo? Que o pior de tudo, quando pega algumas fotos da gente, que a gente está com a boca aberta. Aí é um escândalo só, está entendendo? Então, aí depõe contra o amigo de vocês. Agora chega também. Então, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Então, é bom que a gente reflita qual a motivação dos nossos pedidos, porque, em muitos casos, a nossa vontade, muitas vezes, o que nós estamos pedindo, a nossa motivação do pedido é equivocada. Não é aquilo que o Senhor gostaria de me dar. Senhor, eu quero fazer uma viagem para a Disneylândia, mas eu estou sem dinheiro. Então, Senhor, eu vou assaltar ali na esquina uma pessoa, porque eu vou ganhar o dinheiro para... É isso, está certo? Não. Senhor, eu quero ter aquele carro último tipo, aquela casa de último modelo, eu quero ter aqueles ternos importados, Senhor, eu preciso. Então, Tiago está dizendo, pede e não recebe, porque você está pedindo para o seu próprio deleite. Então, orações que o Senhor não ouve, quando a gente faz,
Porque a motivação da oração é equivocada. Portanto, a oração deve ser segundo o coração de Deus, a vontade dele. Segundo a sua vontade. Porque tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, diz o Senhor Jesus, pelo-eis e o recebereis. Tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, pelo-eis e recebereis. E Jesus estava ensinando aqui a verdadeira petição. Quando ele se deparava com as aflições do mundo ao seu redor, quando ele se deparava com a viúva, com os órfãos, com os pobres, com os miseráveis, com os aflitos, com os doentes, com os enfermos, com as viúvas, com lares separados, com vidas quebradas, com enfermidades no corpo. Quando ele se depara com a real necessidade, naturalmente o coração de nosso Pai se inclina para responder segundo a real necessidade. É uma necessidade real a gente cuidar dos pobres? Sim ou não? É uma necessidade real a gente dar a vida pelas aflições do nosso semelhante, dos nossos vizinhos, dos nossos parentes, dos nossos familiares. Quantos dos nossos familiares estão nesta hora chorando, sofrendo? Quantos dos nossos familiares estão agora vivendo dias difíceis, terríveis? Quantos estão desempregados? Quantos estão endividados? Quantos estão aqui com casamentos abalados? Agora, tudo que pedirdes ao Pai, em meu nome, eu farei. Pelo-eis e recebereis, disse Jesus. Porque muito pode em seus efeitos a oração de um justo. A oração de um justo. Porque sabe o grande problema nosso, deixa eu dizer uma coisa, é que muitas vezes a gente está preocupado com a nossa necessidade, com o nosso umbigo. Estamos preocupados apenas com as nossas necessidades. Talvez tenhamos aqui hoje à noite pessoa que sentou ao seu lado, que não tem dinheiro para pagar neste mês o seu aluguel. Pensou nisso? Talvez você esteja sentado ao lado de alguém que está aqui, chorando, porque o filho envolveu-se com drogas, com a criminalidade. Já pensou nisso? Talvez tenhamos aqui pessoas que estão sentadas aqui entre nós, que estejam dizendo, eu estou desempregado, não sei como vou trazer o pão para a minha mesa nesta semana. Eu estou aqui vivendo um drama terrível com a minha esposa, que a gente está tendo um conflito conjugal enorme e a gente não consegue acertar. Você já pensou nisso? Porque a gente está preocupado muitas vezes conosco mesmo. Contava hoje na comunidade sede, quando eu também pregava lá pela manhã, contava exatamente sobre a experiência de como é que nós começamos a comunidade da graça. As nossas reuniões sempre foram voltadas para a vida cristã de serviço e de amor. Aquilo que no meu livro, que você vê aqui, os mandamentos recíprocos, esta é a base da vida cristã. É mandamento, não é opção, não é ideia, não é sugestão, é mandamento. Que vos ameis. Esse é o básico mandamento. Mas eu lembrava hoje na comunidade sede, na reunião que tivemos hoje pela manhã, eu lembrava dizendo o seguinte, a comunidade da graça nasceu muitas vezes de reuniões como estas. Nós, em determinado momento das reuniões, e era o momento do ofertório, sabe o que a gente fazia com o ofertório? Eu dizia para as pessoas, vocês não coloquem o ofertório nas salvas. Venham trazer o ofertório e coloquem aqui em cima do púlpito. Aí as pessoas vinham, traziam as suas ofertas, seus dízimos, suas ofertas, colocavam em cima do púlpito. Aí então, nós orávamos por aquelas ofertas e eu dizia o seguinte, agora aqueles que estão aqui hoje, que não têm como pagar o seu aluguel,
venham buscar o correspondente aqui na frente. Aqueles que estão aqui e que não têm dinheiro para pagar o medicamento na farmácia, venha buscar aqui. Aquele que não tem recurso para tomar a sua condução e ir para o trabalho amanhã, vem aqui, pegue aqui na frente. Você participou de alguma dessas reuniões, Marcos, entre nós? Na sede? E assim, eu ensinava às pessoas os princípios que Jesus nos deixou. Nisto conhecemos o amor, que Ele deu a sua vida por nós, logo nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Maravilha, pastor. Maravilha. Essa é a marca do ministério dos discípulos de Jesus. O pastor Marcos está me dizendo que esta ação já tivemos aqui, já fizemos aqui, porque vocês aprenderam conosco os princípios que o Senhor me ensinou, que eu ensinei para vocês e para os meus discípulos amados. E deixei com vocês esta visão, não do ministério profissional. Não do ministério profissional. O ministério dos grandes e poderosos profissionais do púlpito. Desculpe, hoje em dia estão na moda, né? Não, senhores. Pois como Jesus fez, assim devemos nós repetir o que Ele fez. Traziam e repartiam, como vocês fizeram aqui. E o dia que vocês sentirem isso, porque não é sempre que se faz também, porque senão vira outra coisa, né, Marcos? Mas na medida em que o Espírito Santo tocar no coração de vocês para tomarem uma atitude como esta, façam isso. Porque pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedis para gastar nos vossos próprios deleites. A gente pensa que vir a uma reunião como esta, a gente vem para receber alguma coisa. Vim aqui para receber uma cura, vim aqui para receber uma bênção financeira, vim aqui para receber uma dádiva do céu. Espera aí. É Efésios, capítulo 1, versos de 1 a 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quantos vieram aqui hoje para buscar uma bênção? Levante a mão, quero ver. Os que vieram para buscar uma bênção, levante a mão. Veio para buscar a bênção? Não recebeu ainda? Não recebeu ainda? Então, Efésios capítulo 1, versos de 1 a 3. Bendito, dizia Paulo, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele já abençoou você. Se você veio para buscar e ainda não recebeu, a incredulidade é sua. Porque Ele já deu toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E é esse Deus que eu creio e que você crê, a Ele é o nosso aplauso, a nossa homenagem. Glória ao nome dEle. Senão a gente fica jardim da infância, né? Sabe como é que é a característica do jardim da infância? Tantas criancinhas pequenininhas. E como é que eles fazem? Da criança, né? Só sabe pedir, não é não? Dá de mamar, dá de comer, o doce, dá. Então tem cristãos que vivem na época do dadá. Continuam crianças espirituais. Não amadurecem, não crescem. Então, nós não viemos aqui para buscar nada. Viemos aqui para entregar tudo. Viemos aqui para oferecer o melhor. Nossa vida, nosso serviço, nosso amor, nosso cuidado, nossa atenção. Oferecer o melhor para os nossos irmãos. Porque essa é uma reunião da família de Deus, quando nós nos amamos e servimos uns aos outros para a glória de Jesus. Amém, meus amados? Muito bom. Segundo aspecto que não recebemos. Porque não é o tempo certo. Não é o tempo certo que você está
agora pedindo essa dádiva, esse favor, e está orando, agora não é o tempo certo de você ouvir o que Deus tem para você. Não chegou o tempo. Ele está em silêncio com você. Quase sempre a gente fica pensando que Deus não nos ama, não quer mais nos ouvir, nem quer mais nos atender, mas Ele está silencioso, porque Eclesiastes, ouça lá na sua Bíblia, Eclesiastes, lá no Velho Testamento, Eclesiastes, capítulo de número 3, verso de número 11, ouça só o que diz a Escritura, porque é bom a gente conhecer o que diz a Bíblia, né? Porque a Bíblia é o melhor livro de informações para nós. Olha, Eclesiastes, capítulo 3, verso 1. O que é que está escrito? Tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de chorar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de... Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Se o senhor está calado e não lhe respondeu, é porque não chegou ainda o tempo. Não chegou. Primeira razão, Deus quer que você saiba que o que você está pedindo está errado. Segundo, Deus quer que você saiba que o tempo certo está pronto a chegar. Ainda não é o tempo determinado, não é o tempo certo. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. E Ele se inclinou para mim. Esperei com quê? Paciência no Senhor. E Ele ouviu o meu clamor. Agora deixa eu pensar, terceiro aspecto e o último. Deus está testando talvez a nossa fé, sua fé. Deus está nos testando aqui se a gente tem convicção e confiança nas promessas de Deus. Que fé, queridos, não é um sentimento meramente emocional. Eu estou sentindo fé. Senti um arrepio nas costas, agora estou com fé. Que eu senti um arrepio, estou com fé. Não, fé não é assim, fé não é arrepio. Fé não é emoção. Não, senhores. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Fé é conhecimento da palavra e a confissão da palavra. Porque senão fica um negócio, fica um relacionamento com Deus meramente emocional. Hoje estou sentindo, amanhã não sinto mais. Hoje estou com fé, amanhã estou sem fé. Hoje eu perdi a fé, hoje eu ganhei a fé. Hoje a minha fé está boa. Por isso que tem um caso daqui, uns fé de mais, outros fé de menos. Está entendendo? Porque é questão de fé, né? Entendeu como é que é? Então, aí, queridos, a fé é pelo ouvir e ouvir pela... Então, se você não ouve a Deus pela sua palavra, você não tem fé. Se você não ouve a Deus pela sua palavra, você não tem fé. Porque a fé é confissão da palavra. Por isso que este livro que está sendo oferecido aqui em vocês é Confissão Vitoriosa da Palavra. Um dos livros também, né, que eu preparei, né, já há alguns anos, né? Confissão Vitoriosa da Palavra de Deus. Quando eu ensino as pessoas a conhecerem a palavra e confessarem a palavra. Porque senão fica uma fé meramente emocional. Aquela fé, né? Fé apenas nas emoções. Eu estou sentindo. Eu estou vendo. Agora sim. Agora vai dar. Não vai dar. Está bom. Não está bom. Para com isso. Porque está escrito. Como é que Jesus venceu o diabo lá no deserto? Como é que ele venceu? Está escrito, Satanás. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, Satanás. Somente ao Senhor adorarás e só a Ele servirás. Confissão da palavra.
maneira como Jesus atacou Satanás não foi com essas frases de efeito. Está amarrado. Está amarrado, viu? Agora está amarrado. Mandando você, para com infantilidade, para com criancice. Quando você fala está amarrado, ele não dá nem confiança para você. Ele fala, você é bobo, você amarra coisa nenhuma. Amarra coisa nenhuma. Quem amarra é a palavra de Deus. Quem amarra é a palavra de Deus. Quem expulsa é a palavra de Deus. Quem repreende é a palavra de Deus. Quem edifica é a palavra de Deus. Portanto, bendita seja a palavra de Deus. Bendita seja a palavra de Deus. Então, Deus está testando a sua fé. Veja só o que é que dizia o salmista Davi, que você leu comigo agora, lá no Salmo 13, que você leu comigo. Veja comigo novamente, volta lá rapidinho comigo. Rapidinho para eu terminar logo, né, pessoal? Vocês querem ir embora para casa? Não é, pela cara de vocês. Lá no Salmo 13, olha lá só. Veja o que é que Davi, depois de ter orado, o que é que ele diz para o Senhor? Verso de número 5 e 6. 5 e 6, ele diz assim: no tocante a mim, confio na tua graça, no teu favor. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Ele me tem feito? Portanto, no tocante a mim, eu confio no teu favor, na tua graça, no teu poder, na tua palavra, nas tuas verdades, no teu amor, na tua bondade, na tua misericórdia, no teu favor. Porque muitas vezes, quando nós estamos sozinhos, e que Deus não fala conosco, Ele só espera de nós uma atitude. Senhor, estou confiando. Senhor, eu não posso ouvir a tua voz. Eu não posso ouvir nenhuma resposta. Mas, Senhor, dá uma coisa. No tocante a mim, estou confiando na tua graça. Estou confiando no teu favor. Senhor, eu vou me alegrar em ti e confiar na tua palavra, confessando a tua palavra, pois a tua palavra é poderosa. Tua palavra é poderosa para produzir os resultados que o meu coração tanto necessita. Só 3 exemplozinhos aqui para vocês. Experiência de Paulo, lá em 2 de Coríntios, capítulo 12. Paulo estava sendo violentamente atacado por Satanás, sendo esbofeteado pelo diabo. Paulo, o apóstolo São Paulo, santo de Deus, esbofeteado pelo diabo. Muitas vezes acontece isso conosco também, que se aconteceu com Paulo, um santo de Deus como ele era, imagina comigo ou com você. Paulo estava sendo esbofeteado pelo diabo. Quer ver o que aconteceu? 2 de Coríntios, olha lá no Novo Testamento, novamente. 2 aos Coríntios, capítulo de número 12. 2 aos Coríntios, capítulo 12. Preste atenção comigo. Preste atenção com isso. 2 Coríntios, capítulo 12. Olha lá. Verso 1, olha lá. Dizia Paulo, se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei a contar para vocês as revelações e as visões que o Senhor me deu. E aí vai falando de Jesus, a respeito da revelação de Jesus. E o verso de número 7, olha lá. Quando ele fala das visões, da revelação, do ministério que o Espírito Santo lhe havia dado, e as coisas que o Espírito Santo havia revelado, que ele não se achava digno, nem mesmo de falar. Veja o que ele diz no verso 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Quem era esse espírito na carne? Mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Que muitas vezes o Senhor libera o diabo para dar uma surra no orgulhoso, no prepotente, do nariz em pé. Aquele cara que pensa que ele é o dono da cocada, que ele é o pai da pátria, que ele é o dono da história. O Senhor permite que o diabo dê uma surra nele. E no caso de Paulo, quando Paulo conta
toda a revelação que o Senhor lhe havia dado, que ele esteve no terceiro céu, que ele viu coisas incríveis que o Senhor lhe havia revelado e havia dado. O Senhor disse, então eu vou para você baixar a sua bola, você não pensar que isso é grande coisa. Porque senão a gente fica pensando que nós somos o grande servo de Deus. Se é grande, não é servo. E se é servo, não é grande. Ouviram? Então Paulo está dizendo, foi colocado o mensageiro de Satanás. E o que é que eu fiz? Verso 8. 3 vezes eu pedi ao Senhor que o afastasse de mim. 3 vezes pedi que o Senhor afastasse aquele mensageiro do diabo de mim. Verso 9. E ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então o Senhor disse para ele, filho, fica querido, se o diabo está batendo em você, tranquila. A minha graça te basta, meu favor te basta, meu amor te basta. E basta o meu carinho por você, minha atenção por você. Então Paulo disse, obrigado, Senhor, eu entendi. De boa vontade, pois eu me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas perseguições, nas necessidades, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então eu sou forte. Maravilha, pessoal. Maravilha, pessoal. Então o Senhor, ele deu a grande lição da sua vida. Quando ele pensou que era grande coisa, ele era o grande servo de Deus, que havia visto as coisas maravilhosas da revelação celestial, o Senhor baixa a bola, libera o diabo, dá uma surra nele, o cara fica humildezinho, fica pianinho. Se o Senhor liberar o diabo para dar uma surra em mim e em você, vamos ficar tudo pianinho. E para a gente aprender que a glória pertence a Ele, que o louvor é só dEle, que a honra é só dEle, que a palavra é dEle, que a glória, portanto, é dEle, bendito seja o nome dEle. E então Paulo está dizendo, de boa vontade vou me gloriar nas minhas fraquezas, porque quando eu estou fraco, é que eu sou forte. Amém, meus amados? Então Paulo experimentou a resposta da sua oração. E vou finalizar aqui pensando com a experiência de Jó. Estão lembrados de Jó? Jó apanhou barbaridade, não apanhou? Nossa, perde os bens materiais, perde o gado, perde as ovelhas, perde os filhos, perde saúde, perde ele mesmo, né? se torna agora um leproso, né? E que ele passava cacos de tijolo no seu corpo para coçar, né? Tal era o terrível momento que ele vivia fisicamente. Mas ele perdeu, sabe quem também? Ele perdeu a mulher dele. Perdeu até a esposa dele, porque a esposa dele falou, viu? Olha que tem cada esposa, hein? Tem que contar uma história, hein, pessoal? Viu só que aqui deu você confiar em Deus? Tá vendo, Jó? Falei para você que não confiasse tanto assim em Deus. Você foi confiar, viu o que aconteceu? Perdemos tudo, e agora? Ô fofoqueira. Ô mulherzinha chata. Por isso que a Escritura ensina a gente, né, que a mulher sábia edifica o lar, e a mulher tola, eita, mulherzinha tola essa de Jó. Não, pessoal, sabe o que é que Jó respondeu para ela? Filha, como qualquer louca você fala, porventura eu amaldiçoaria o Deus que me tem abençoado tanto? Mulher, Deus me deu, Deus me tomou, louvado seja o nome do Senhor. Mulher, isso é loucura sua. Sabe o que aconteceu? Diz a Escritura que o Senhor mudou o cativeiro de Jó. E Jó teve agora em dobro tudo quanto ele havia perdido. Porque Jó colocou a sua confiança em Deus. Livro de Jó, capítulo 42, versos 1, 2 e 3. O Senhor está ensinando para mim e para você esta verdade. Quando Jó está dizendo, Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar. Só conhecia das reuniões, Senhor. Você conhecia das reuniões, dos cultos, das celebrações, te conhecia das pregações maravilhosas que o pastor Marcos fazia, conhecia as coisas maravilhosas que nós ouvíamos aqui, dos ensinamentos que nós ouvíamos aí. Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar. Mas agora, verso 1, agora, Senhor, eu te conheço de contigo andar.
Por quê? Verso 2. 42, 2 do livro de Jó. Verso 2. Sabe por quê, Senhor? Porque eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. E então o Senhor muda o cativeiro de Jó, ele recebe em dobro tudo quanto ele havia perdido. Deus me deu, Deus me tomou, louvado seja o nome do Senhor. Dr. Billy Graham, um emérito, um dos homens que eu mais admiro, né, entre os cristãos, né? Tive o privilégio de estar com ele em 2 ocasiões. Dr. Billy Graham, num dos seus tão preciosos livros, deixa uma frase para mim muito importante. Ele diz assim: o sim de Deus abençoa, o não de Deus protege, a espera de Deus prepara. Vou repetir. O sim de Deus nos abençoa. O não de Deus nos protege, que às vezes a gente não recebe, porque não é o tempo. Lembra que falei isso agora? O sim de Deus me abençoa. O não de Deus me protege. Se o Senhor está dizendo não para você, guarde. Ele está protegendo você. E a espera de Deus, quando Ele diz para você, espere um pouco. Eu queria um carro agora. Eu queria uma casa agora. Eu queria uma... Espere um pouco. Ele está preparando você para o que você pode e vai receber no tempo certo, na hora certa, para que Ele seja glorificado. O sim de Deus abençoa. O não de Deus protege. A espera de Deus prepara. Que o Senhor nos ajude nesta noite a esperarmos com paciência no Senhor, para que Ele ouça o meu e o seu clamor, e descansamos nele, em todas as suas verdades, nas verdades da sua palavra. Amém, queridos? Amém, meus amados? Amo você. Duvido. Amar é dar a vida pelo seu irmão. Amar não é uma mera declaração bonita que fazemos uns aos outros, é mais do que isso. Amar é lavar os pés dos irmãos, é cuidar dos irmãos, é interessar-se pelos irmãos. Eu não posso ir embora daqui hoje à noite sem convidar você a orar pelo seu irmão, talvez o seu familiar, seu esposo, sua esposa, seus filhos, seu vizinho, sua vizinha, seus amigos. Não dá para a gente sair daqui hoje para, ao orarmos por eles, fazermos a seguinte pergunta: em que posso servi-lo? Em que posso servi-lo? Lembra-se de Jesus? Na ceia, lava os pés dos discípulos, e depois o que é que ele ensina? Ele ensina aos discípulos o seguinte: sendo eu, Senhor, Deus e Mestre, lhes lavei os pés. Lavai, pois, os pés uns dos outros. Amor, sabe o que é, filhos queridos? Amor é lavar os pés. Amor é interessar-se pelos pés dos seus irmãos, que talvez muitos desses pés estejam feridos. Alguns irmãos não estão conseguindo andar firmes na fé, porque os pés estão machucados, estão quebrados, estão feridos, estão doentes. Alguns não conseguem andar, não conseguem firmar os seus passos. Não diz nada para você isto? Isso não quer dizer nada? Talvez seus irmãos que está aqui hoje à noite precise deste carinho de você, essa oração por você e da sua disponibilidade, dizendo em que posso servi-lo. Posso lavar seus pés? Esta é a igreja que eu creio. Esta é a igreja que eu creio. Esta é a igreja que ao longo da minha vida, são 60 anos de ministério pastoral. Fui ordenado há 60 anos atrás como pastor. Ordenado. Quero dizer para vocês que esta é a igreja que eu creio.
que eu prego. Por ela eu sofro, por ela eu passo por vezes aflições, por ela muitas vezes eu sou pressionado, achincalhado, muitas vezes pressionado, mal entendido, mas eu não desisto. A igreja para mim não é comércio, não é permuta, não é chantagem com o povo, não é manipulação psicoemocional do povo. Não, senhores. A igreja para mim é chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. Isso é igreja para mim. A igreja para mim, ela sente as dores do seu semelhante e anda com o seu semelhante. Amém? Posso ir embora? Agora eu vou, só de raiva. Vamos ficar em pé, queridos. Olha, vocês me fazem muito bem. Sabe, pastor Marcos, quando eu prego aqui para você, esse rebanho me faz muito bem. Sabe por quê, pastor Marcos? Vou te contar por quê, meu amigo. Pela maneira como eles olham para mim. Eles olham para mim como alguém que eles acolhem. Naturalmente, esse é o resultado do pastor de vocês, que ama, serve vocês e ensina isto para vocês. Obrigado pelo seu olhar carinhoso, pelo abraço gentil, pelo ósculo de amor, pelo gesto de atenção. Obrigado por vocês terem me chamado. Foi uma honra para mim estar aqui hoje. Eu poderia me negar, estive já pregando de manhã, para que um pastor de 81 anos de idade, aposentado, sabia que eu estou aposentado? Não, estou aposentado para o INSS já, me aposentei já faz uns 40 anos atrás já. Mas como discípulo de Jesus, eu não me aposentarei nunca. Como discípulo de Jesus, eu vou continuar servindo a Ele até o último dia da minha vida. Servindo a Ele. Por isso que cada dia eu peço, Senhor, cuida bem da minha saúde, e eu cuido dela também, viu? Cuido até da minha gatinha. A Sueli, cuido dessa menina, eu e ela. Porque eu quero ir até o último dia da minha vida servindo vocês. Servindo vocês. Amando vocês. Dando a minha vida para vocês. Contando a minha experiência para vocês. E dizendo como o apóstolo São Paulo disse ao final do seu ministério: Senhor, combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Agora só me resta receber do justo juiz a coroa de justiça que me está reservada. Não somente a mim, mas os que amam a sua vinda. Que seja assim, junto com vocês. Então, a aposentadoria só do INSS. Fantástico salário que eu tenho do INSS. Vocês vão ver aqui, uma grana violenta. Mas a minha aposentadoria, que eu disse, vamos cantar. A minha aposentadoria, só deixa eu contar isso. A minha aposentadoria, como eu disse a um pastor, né? Quando eu completei, né, o ano passado, 80 anos, ele disse: agora, Carlos Alberto, você vai se aposentar? Eu disse, como eu disse a você, já estou aposentado. Porque quando é que há aposentadoria na vida de um cristão? Quando é que um cristão deixa de ser cristão? Quando é que ele deixa de servir as pessoas? Quando é que ele deixa de amar as pessoas? Lavar os pés das pessoas? Quando é que deixa? Quando? Então esta é a minha vida. Cuidar de vocês, dos pastores de vocês, dos que querem que eu cuide deles, que alguns não querem. Então fazer o quê, né? Eu não quero ser enxerido, mas daqueles que eu quero servir, amar, cuidar, abençoar, compartilhar a minha vida e abençoar vocês. Esta é a minha vocação, foi para isso que eu fui chamado, e eu vou continuar até o dia da minha vida, até o último dia da minha vida, em nome do Senhor, junto com você. Que se você não for, eu não vou, até que a gente vá junto. Posso pedir um favor? Você conhece a pessoa que está do seu lado? Você tem liberdade de perguntar: em que posso servi-lo? Alguma coisa que poderia servir você?